Cesanelli, bem-vindos a mais uma live do blog Sintonia SP. Hoje nós vamos falar de uma coisa muito importante: saneamento, saúde pública, investimento, políticas públicas para saneamento. Eu tô com uns dados bem complicados e muito terríveis. Eu não sei se vocês sabem, mas 35 milhões de pessoas no Brasil não têm acesso à água tratada. 100 milhões não têm coleta de esgoto. Ou seja, 47,6% da população brasileira não tem água e esgoto tratado. Só 46% dos esgotos no Brasil são tratados. Para falar sobre isso, eu convidei uma pessoa muito especial. Ele é um especialista em segurança, em saúde pública. O nome dele é Roberto Martins Figueiredo, mas todo mundo conhece ele como Dr. Bactéria. Isso mesmo, o Dr. Bactéria está aqui conosco. Obrigada, Andréia. Obrigada às pessoas que estão aqui conosco nesta live. Boa noite, Dr. Bactéria. Bem-vindo ao blog Sintonia SP. Fico muito feliz de estar aqui com o senhor. Muito feliz mesmo do seu trabalho. Já fui em alguns eventos que o senhor estava lá, mas é a primeira vez que Luciano, eu entrei. tudo bem, Luciano? Boa noite. Oi, tudo bom, eu estou um pouquinho rouco aqui, uma bactéria me pegou aqui. Doutor Bactéria, muito Eu obrigada que agradeço, por nossa, um estar aqui prazer. no blog Sintonia SP. Fico muito feliz Sim, do senhor estar aqui conosco. Nós vamos falar de uma coisa muito séria, né, doutor Bactéria? muito sério, Doutor nossa. Roberto, nós vamos falar de saneamento básico. Por que o governo brasileiro nunca investiu em saneamento básico? Bom, em primeiro lugar, esses dados que você deu são fantásticos, né? Fantástico, eu vou até chamar mais, convidar mais um monte de gente para participar aqui do negócio. Vou convidar bastante, que acho que são dados que têm que ser vistos, né, por todo mundo. Sim, Pronto. são os dados bem complicados. Exato, enviar, pronto, enviei. Tá? Então, esses dados aqui são fantásticos, porque praticamente metade da população brasileira não tem esgoto tratado. Isso é loucura, né? Sim, Para um é país que uma está se loucura. desenvolvendo, isso tudo, né? E tem os outros dados, para você ter uma ideia. Ah, ah, nós, esses processos de diarreia que acontecem, diarreia infantil, principalmente está focado em falta de saneamento, em falta de água tratada. Falta de água tratada. Existe, não sei se você já viu, um frasquinho marronzinho de hipoclorito de sódio que ele é distribuído gratuitamente nos postos de saúde. Sabe? Um frasquinho desse tamanho. Aposto que muita gente, nas palestras que eu dei uma palestra sábado, outra sexta, outra quinta, para pessoas da área de saúde. Para você ter uma ideia, a média está 8% das pessoas que estão presentes na minha palestra da área de saúde sabe que existe esse frasco de cloro. É 8%. muito pouco, né? Isso é um absurdo, principalmente. Agora, você imagina a população que precisa, que não tem acesso à informação, que é o pessoal de lá das comunidades, que toma água não tratada. Né? Então, para você ter uma ideia, a falta de saneamento, mais dados assim, para você ficar assustado, né? Ele é responsável por uma morte de uma criança a cada 10 segundos no Brasil. Né? Você vê essa live aqui, a durabilidade dessa live, divide por tantos 10 segundos que vai ter, é a quantidade de crianças que morreram, que vão morrer por falta de saneamento. Né? Que é uma loucura. Aí você olha no hospital, você olha no hospital, não está cheio esse hospital? Está cheio, está lotado. Cheíssimo. É cheíssimo. 65% dos leitos hospitalares, 65% estão acometidos por pessoas com doenças por falta de saneamento, doenças hídricas. 65%. Então, agora minha pergunta para o senhor é o seguinte: nós estamos ainda sobre o surto da Covid. Sim, Não está como
no começo, que foi aquele horror. Mas ela ainda está aí. Ainda Com está. esses dados que o senhor está me passando, que eu passei para o pessoal desta live, como ficou durante a pandemia? Porque Muito mais durante a gente morreu. pandemia, eu saía, por exemplo, as poucas vezes que eu saí de casa, eu chegava, eu imediatamente ia para o banho e lavava toda a minha roupa, Sim. né? Como essas pessoas ficaram? Bom, elas têm, ainda não têm acesso à água tratada. Ainda não têm acesso à água tratada. E nem têm acesso porque elas nem sabem que tem esse frasquinho de hipoclorito. Né? Agora, essa pergunta, primeira que você me fez, por que não existe política pública para levar esse cloro para o pessoal? Esse é facílimo Sim, responder, facílimo. Ó, não estou nem falando nem de A, nem de B, nem de C, nem de D. Eu estou falando de uma coisa sim. histórica do Brasil, uma coisa histórica. Lúcia, faça essa pergunta para você. O que dá mais votos? Você abrir um hospital num determinado local, com a imprensa, cortando fita, ou investir e trabalhar numa doença que não vai existir? Ah, sim, no hospital, né? Que Essa é, todo mundo vê. essa é a É razão. a questão da... Eu sei, eu trabalhei 25 anos com o governo de São Paulo, né? Então, você sabe, dá muito mais Eu voto sei muito bem fazer, como as né? coisas Você fazer funcionam. um oba-oba. Agora, esses números é no Brasil inteiro. Sim. O senhor tem números de São Paulo, a cidade de São Paulo, como é que está a cidade de São Paulo? De São Paulo, se você vai comparar, existe um diferencial muito grande em termos de São Paulo e dos outros estados. Sim. Né? Existe um paralelismo entre mortes de crianças, falta de saneamento e dinheiro que o estado tem. Né? Uhum. Então, não tem muita razão se você vai estudar. Eu te explicaria o porquê que talvez não se invista tanto no Acre e em outros estados. Não é? Agora, não existe essa explicação por que não se investe tanto a nível de São Paulo. Né? Porque São Paulo é um dos estados mais ricos de Sim. toda a federação. Então, tem dinheiro, tem cloro, tem boa vontade. Esse cloro aqui, para você ter uma ideia, só como exemplo, esse hipoclorito frasquinho é hipoclorito. Por lei da Anvisa, Ministério da Saúde, a durabilidade de hipoclorito de sódio é 6 meses. 6 meses. Se você for pegar esse Bastante. frasquinho, bastante. Se você for pegar esse frasquinho, sabe o que está escrito lá? Durabilidade 12 meses. Tá? Agora, por que eles dobram o prazo de validade? Porque ninguém vai buscar. Tá? Porque ninguém. Mas o médico, o médico pediatra, a enfermeira que está ali, a técnica de enfermagem, por que eles não entregam isso para as mães? Bom, isso é dar de posto de saúde. E a primeira coisa que eu te falei foi justamente que das palestras que eu dou para enfermeiras, médicos, biomédicos, médicos, toda a área de saúde. Cerca de 8 a 10% só tem essa informação. Tá? E eles não têm. Agora, quem que poderia levar? Eu já falei, em todas essas faculdades que eu fui dar palestra, eu falei com os coordenadores dos cursos. Tá? Sim. Os alunos todos, para se formar, eles precisam de uma coisa chamada horas complementares. Essas horas complementares seriam horas de trabalho fora a cadeira, que eles ficam na faculdade. E eu falei com todos, todos me falaram que se os alunos levassem esse cloro para a população, eles dariam como horas complementares, os alunos. Então, Então, você tem o pessoal, você tem. Eu dei essa palestra, foi interessante. Esse dado assim foi bem prático, coisa de 2 semanas atrás. Eu dei 4 palestras na Baixada Santista. Uma de manhã, outra tarde na segunda, uma de manhã, outra tarde na terça, para turmas diferentes. Tá? Eu falei essas informações para a turma de segunda-feira primeira, depois repeti para a turma da tarde, porque na segunda turma de terça-feira, os alunos, na hora que eu ia falar, os alunos falaram, doutor, só um minutinho. Me entraram na classe que eu estava dando essa palestra, no auditório. Entraram vários alunos com 5 caixas desse cloro.
5 caixas. Nossa. E eles me falaram, nós já combinamos com o nosso professor, amanhã nós já estamos indo em várias comunidades aqui da Baixada Santista e levando esse cloro. Tá? Levando. Olha o que acontece. Se esse pessoal não pingar o cloro nessa água que eles vão tomar, que é uma água contaminada, né? O garoto vai ter diarreia infantil, vai ter diarreia, enterovirose, vai ter uma Sim. diarreia. O pai não vai trabalhar, porque tem que levar o garoto no posto de saúde. Sabe, sabe, Sim. sabe quantos dias que são perdidos por causa desse processo de diarreia a nível de trabalho no Brasil? Não. No Brasil? Isso aqui é Não. dado do Brasil. 850 mil dias. 1000 dias? 850 mil dias. Tá? Porque É isso daqui. muito. Isso, olha a quantidade de pessoas que dariam para ser contratadas, que não são. Tá? Sim, Então, nós temos sim. esses 850 Agora, mil dias. Né? agora, esse hipoclorito, ele não poderia também ser distribuído nas escolas infantis? Nós, se vier junto uma outra coisa que eu também estou brigando. Né? Eu sei que você é A novinha, educação. eu sei que você é novinha, tudo. Mas existe, quando eu, na época de escola, existia uma matéria chamada higiene, que ele ensinava as Sim, pessoas a tomar banho, a clorar a sim. água, a lavar a mão, escovar o dente. Tá? Ah, mas isso é bobo. Não é bobo, gente. Isso daqui é base da saúde. No É Japão, básico. né? No Japão é dado até hoje. Até hoje é dado. Os moleques aprendem. O garoto entra na escola, na hora que ele entra, antes de começar a aula, ele limpa a classe dele. Acabou a aula, ele limpa de novo. Limpa de novo. Sim, eles são. Isso é da cabeça. Nós tivemos um jogo de futebol aqui numa Copa do Mundo que os japoneses assistiram. Na hora que acabou o jogo, ninguém foi embora. Todos pegaram um saco de lixo e pegaram isso e colocaram. Um repórter chegou para ele e falou: por que vocês estão fazendo isso? O japonês virou para ele e falou: por que vocês não fazem? Né? Claro que não, né? O brasileiro não faz mesmo. Não, eu acho que o repórter falou: claro que nós fazemos. Só estava esperando, acho que Acho demorou que muito para você fazer isso. Né? Né? Com certeza, os jornalistas, olha, fugiram de lá. Né? Os japoneses, quando estão resfriados, estão gripados, eles colocam uma máscara. Não para ele pegar, porque ele já está doente, para não passar por respeito. Não é? Então, sim. essas coisas assim, é o quê? Eles aprendem aonde? No ensino fundamental. No ensino fundamental, que é dado para eles. Ah, mas o pai tem obrigação. Gente, uma coisa é professor, outra coisa é pai. Se o professor fala uma série de coisas para o garoto, né? Se o professor fala isso na classe, tem outro peso, tem outra ordem, tem outra coisa. Né? Eu tiro, que isso foi interessante isso daqui. Quando meu filho, eu tenho 3 filhos, meu filho menor, ele me chamou para dar uma palestra na escola dele, quando ele estudava, bem na escola. Né? E eu falo, garoto é garoto, ele não fazia um monte de coisa que eu falava. Eu fui dar a palestra, ele sentou no primeiro da fila, o pessoal falaram dele, não sei o quê, deram parabéns, obrigado por ter levado seu pai para lá, o doutor Bactéria, não sei o que e tal. Quando ele voltou, ele fez tudo que eu mandei, tá? Que ele não fazia. Por quê? Eu era o professor, eu era aquela pessoa que foi chamada. Então é fundamental, no ensino fundamental, ter essa disciplina. Né? Aí os alunos saberiam que não pode tomar água direto, saberiam que pode usar hipoclorito. Agora o que nós temos aqui, essa quantidade, eles não sabem. Não sabem. Tá? Em 2020, você ligava a televisão, tinha médicos falando lave a mão, a importância de lavar a mão, a importância Sim. disso, é assim que lava. Do ano passado e nesse ano, quantas propagandas disso você viu? Nenhuma mais. Nenhuma. Então, existe um japonês, existiu, infelizmente, chamado Kaori Ishikawa, que ele falava o seguinte, que qualidade se começa com treinamento e termina com treinamento. Então você tem que Sim. treinar. Quantas vezes que o pai e a mãe falam para o filho, vai tomar banho, vai escovar o dente, vai tomar banho, vai escovar o dente. Repetem isso todo dia, não tem férias, não tem sábado, não tem domingo, não tem fim de semana. Então eles repetem, o que é isso daqui? É uma doutrinação, é ensinamento, é educação, é informação. Isso tudo tem que ser dado a nível de escola. Nós acabamos com uma diarreia infantil, olha, custa, mas eu acredito que 40% em um mês.
do que é dado disso, se as pessoas pingarem esse cloro. Só isso. Então nós temos os alunos que podem levar, nós temos o produto que estraga, só falta o quê? Boa vontade. Boa vontade. Então, uma pessoa entrou aqui na live e ela falou que muitas vezes no posto de saúde eles entregam em muita má vontade. Gente, o que é má vontade? Quantas coisas? Você já foi em restaurante que o pessoal até atendeu com má vontade. Entende? Então, uma coisa, nós estamos falando em termos do saneamento, é uma coisa global, a nível de ambiente. Né? Outra coisa é nível pessoal. A gente não tem culpa que o cara acordou mal de vida. Mal. É, Então, sempre vai ter, em qualquer lugar, vai ter uma pessoa que não está bem, que não está legal. Mas a maioria, pelo menos do serviço público, o serviço do SUS, tá? Eles atendem legal. É um pessoal com boa vontade. O pessoal... Sabe que eu sempre falo que quem trabalha em área de saúde não escolheu trabalhar na área de saúde, foi escolhido. Foi escolhido porque eles tratam de pessoas que eles nem sabem quem são. Tá? Então, sim, é muito a complicado. A área grande... de saúde é muito complicada. Não, a grande Agora, maioria... qual o Sim. impacto de uma diarreia numa mulher grávida? Aí pode perder o feto, pode perder, de acordo com o tipo de formação monelose. Tem tantas enteroviroses, né, que pode perder o feto, pode nascer com uma formação fetal. Né? Tem uma série de coisas. Né? Pode fechar a empresa. Sabe como é que fecha uma empresa? A pessoa ela pega, vai, o garoto está com diarreia infantil, não vai trabalhar, leva no posto de saúde, lá ela encontra o quê? Covid. Ela pega o Sim, Covid, mas não vai dar ter um período de incubação. Então ela volta para trabalhar, passa para os colegas do trabalho. Os colegas do trabalho doentes, a empresa fecha. Quanto que, por 10 dias, quanto que representa isso a nível de valor? Tá? Só em medicina curativa, isso é dado do SUS. Você vai cair da cadeira para um monte de dados. Para cada R$ 1 que você investir em saneamento básico e medicina preventiva, você tem uma economia de R$ 5, de R$ 4 a R$ 5, 4 a 5 vezes mais, em medicina curativa. Tá? sim, sim, sim. Então, A medicina preventiva, essas medidas que são muito simples. Agora, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, por que que quando as pessoas vão para a praia, e essas praias geralmente não estão muito bem por causa do tratamento do esgoto, o esgoto é lançado na praia e tal, por que que essas pessoas muitas vezes ou voltam com diarreia ou voltam com algum problema na vista? Por tá, então exemplo, uma conjuntivite. conjuntivite. Vamos entender. Em muitos locais, uma grande parte, o esgoto ele é jogado no mar. Sim, Existem praias que não é só jogado? Existe. Né? Mas a maioria é jogado. Agora, a dependência da quantidade que é jogado, aí é feito pela CETESB, é feita uma análise periódica em várias amostras da quantidade de coliformes fecais que tem. Coliforme fecal é uma bactériazinha que está presente no cocô das pessoas. Está nas fezes. sim, E todo cocô tem essa bactéria. Por isso que ela é chamada de indicadora. Então, a presença dela não significa que ela vai te dar uma doença, mas significa que existe contaminação fecal e, junto com essa contaminação fecal, pode vir muitas enterovírus, parasitas, que vivem em fezes. Então, é um certo. indicador. Né? Agora, existe aquela bandeirinha que é colocada bem nas praias, que é uma bandeirinha verde, uma vermelha e uma amarela. Né? Uhum, Se a bandeirinha é verde, é a balneabilidade que eles chamam, a capacidade de você tomar banho naquele mar. É balneabilidade positiva, você pode entrar. A amarela é tipo aquela, deixa na tua mão. Eu aconselho você não entrar, mas se tu quiser entrar, tu entra. Né? Eu não entraria. Né? A vermelha não entra. Não entra. Que a quantidade de emissão de esgoto é tão grande que a possibilidade de ter enterovírus, parasitas, é tão grande que a possibilidade de você pegar é bem maior. É bem maior para todos. Depende do problema, é diferenciado em cima do grau de risco que a pessoa tenha. Não é? Para pessoas
mulheres grávidas, imunodeprimidos, que são pessoas com câncer, AIDS, transplantados, isso tudo, né? Idosos, acima de 60 e 65 anos, e, 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 e crianças menores de 5 anos de idade, tá? Essas são chamadas imunodeprimidas, são pessoas que têm imunidade, tá? São chamados grupos de risco. Esses grupos de risco não é aconselhado nem entrar no amarelo, tá? Muito menos no Mas o vermelho. amarelo já é muito perigoso. O amarelo já é perigoso. Eu concordo totalmente com você, que eu não iria, nunca deixaria o meu pai, o meu avô, tá? A minha esposa grávida entrar num local desse, tá? Mas se você vai ver, é outra coisa que cai na falta de informação. Se você perguntar Sim, para 100 pessoas o que é aquelas bandeirinhas, não vão falar é para deixar, elas não sabem. não, para deixar bonitinha a praia, né? Outro fala que se ela é torcedor do Flamengo, se ela é torcedor do Palmeiras, é verdinha, né? Uns vão falar que isso, a maioria, acha que é perigosa. Ah, quando está vermelho é que o mar está perigoso. Também tem a ver isso, né? Por isso que você tem que se informar para aquela praia, se informar o que é que está fazendo. Tem corpo de bombeiros lá no negócio. Pergunta. Gente, hoje em dia, todos esses dados estão na internet. Tá? E são dados que são atualizados. Então é só você dar uma Sim. olhadinha, você vai saber. Você vai saber o que é aquela informação. Que é para alguns, por exemplo, as bandeiras existem umas plaquinhas em Recife. Cuidado, tubarão. Né? Aquele lugar é um local arriscado para você entrar. E Então o você tem pior que. é que o pessoal geralmente vai nadar onde está o tubarão. Pergunta que eu queria fazer para o senhor. Qual o risco de levar cães para a praia? Bom, os cães, primeiro que não pode ter. Por quê? Os cães, eles podem ter uma verminose, um verme, que é específico dos cães. Tá? Então, ele solta isso daqui na areia com o cocô dele, com esse cocô. Esse cocô, Uhum. muitas vezes, ele não está na forma normal com que ele saiu, porque ele já misturou na areia. Mas o verme está lá, e a pessoa não observa. Sim. Então, vai um garoto, vai sentar, ou alguém vai sentar, alguém vai pisar. Né? Esse verme, ele penetra na pele. Ele penetrando na pele, ele não é específico do homem. Então ele não vai conseguir entrar. Tá? Então ele não vai conseguir, ele vai tentar descobrir um lugar para ele conseguir entrar e não vai conseguir. Por isso que ele vai formando como se fosse um rio, uma bacia É o hidrográfica. famoso geográfico. Exatamente. Por se for para ser um rio, ele vai formando como se fosse uma bacia hidrográfica. Por isso que chama bicho geográfico, que ele vai tentando. E essa tentativa dele coça a beça, coça muito, que ele vai tentando entrar. Não vai dar uma verminose na gente, um outro cachorro pode dar, tá? Porque não é específico. Mas é um bicho geográfico que tem que ser tratado. Tem que ser... E outra coisa, eles podem, nessas aberturas que eles fazem, vai diminuindo a resistência da pele. Então pode ocasionar infecções secundárias por outras bactérias. Tá? Então isso daqui não é somente ele ficar lá, eu gostei desse riozinho aqui, vai ser uma tatuagem, não é bem assim não. É que ele pode dar outros tipos de infecções. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre qual o maior perigo. Pessoas que moram em comunidades próximas a rios ou dentro de rios, como tem em Recife, como tem no norte do país, no Amazonas, no Pará, que o pessoal mora naquelas palafitas. Esse pessoal, qual o índice de contaminação deles? É bastante alto, que é um pessoal que geralmente não tem informação, né? Não tem informação. Isso, gente, eu volto a falar, poderia ser levado gratuitamente por rapaziada da nossa área de saúde. Eles precisam de horas complementares. Olha, nós temos um país que precisa de educação, precisa de ensinamento. Nós temos massa de mão de obra para isso. Nós temos uma massa de mão de obra que está precisando de hora complementar. Eu tenho uma conhecida minha que ela, há 2 anos que ela não acabou a faculdade, ela não conseguiu se formar porque não tem ainda horas complementares. Né? Certo. Ou estágio, ela só precisa disso e não consegue. Então nós temos as duas coisas,
É só alguém ter boa vontade de aliar para isso. Mas eu volto a falar, isso não vai dar voto. Dá muito mais voto você abrir um hospital, né? Convidar a Lúcia para ir lá, para colocar no site, colocar no blog, levar o pessoal dos jornais, de imprensa, mais um hospital aberto lá, não sei o quê, ver os correios de Mais horários, uma né? ponte inaugurada. Mais uma ponte inaugurada, mais isso daqui. Eu não estou nem citando possibilidades de valores serem desviados, não estou nem citando com Sim, isso. aí a Né? gente nem se fala. É, Isso nem se fala. sim, Agora, nós vamos agora, vai chegar a primavera, depois vai vir o verão, e vamos ter as famosas chuvas. sim. Com essa falta de saneamento, nós vamos ter um grande problema, que é a doença do rato por conta das enchentes. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho como que as pessoas pegam, as pessoas estão mandando todo o abraço para o senhor. Ah, oh, que bom. E, o que as pessoas pegam nessa água contaminada? A Rose, então, pessoal maravilhoso aí, pessoal muito bacana. Sabe o que acontece, Luciano? É, primeiro, que a gente sempre esbarra nessa educação. Educação. Tá? Então, uma pessoa está com um colchão em casa, não serve mais para ela? Tá? Se ela tivesse todo o ensinamento, educação, e sempre o que ele ia fazer, muitas pessoas não pegariam esse colchão e jogariam simplesmente no rio. Né? Lixo Sim. no rio, não fariam. Que a natureza, ela é interessante. Tudo que você joga na natureza, a natureza se devolve. Tá? Se você jogar amor na natureza, a natureza vai devolver com amor. Se tu jogar um colchão, ela vai devolver com enchente. Tá? Essa enchente vai trazer o quê? Esgoto. Porque do mesmo jeito que foi levado essas coisas, também foi levado esgoto. É o gás de esgoto. Junta também com falta de trabalho e de saneamento que é feito. Você acabou de falar, 100 milhões, metade do Brasil não tem saneamento. Então, Sim, então você tem fezes aí borbulhando. Essas enchentes vão simplesmente trazer de volta para os habitantes. A natureza devolve tudo que você jogou para ela. Ela vai trazer de volta. Todas essas doenças vão trazer. Muitas vezes o que acontece? Essas enchentes, elas entram em locais onde roedores moram. Entrando em locais onde roedores moram, eles podem matar os roedores ou podem expulsar os roedores. Né? Os roedores com medo ou mortos, ou mesmo no dia a dia, eles urinam. Muitos Sim. roedores, na urina, no xixi deles, ele tem uma bactériazinha chamada Leptospira interrogans, que é o causadora da leptospirose, que é a doença do rato que o pessoal fala. Mas pode ser do gambá, pode ser de outros roedores também. Né? Sim. Então ele está lá, ele vai urinar. Esse leptospira, ele fica na água. Né? Uma pessoa pode pisar nessa água. Antigamente se achava que precisaria ter uma coisa chamada solução de continuidade. O que é esse nome poético de solução de continuidade? É um cortezinho, um buraquinho, alguém que foi cortar um unha e fez um buraquinho. Hoje em dia já se sabe que ela tem penetração ativa. Então ela pode entrar, piorou, que ela pode entrar na pele íntegra. Então a pessoa pisou naquela água contaminada, o leptospira penetra. Febre, problemas hepáticos, problemas levando à morte também. Tá? Isso daí que é leptospirose. Não é só o caso de leptospirose. Nós temos hepatite A, uma enterovirose, a hepatite E, uma enterovirose, uma salmonelose. Nós temos o tétano. Ah, mas tétano tem vacina. Gente, só 10% dos habitantes do Brasil estão vacinados integralmente pelo Covid. 10%. Tá uma vergonha isso. Só Uma 10%. vergonha. Se 10% está numa doença que está sendo falada todo dia, imagina no tétano. Não, o tétano as pessoas nem tomam. As pessoas Então, nem tomam. aí que está. Então tem enchente, tem metal, a pessoa não vê, se corta, pode ter uma bactéria chamada Clostridium botulino, que está bonitinha lá, ele produz a toxina, pode dar o botulismo, pode matar a pessoa. A pessoa morre, a pessoa que pega o tétano, o tétano é de ela não pode cuidar dentro, só o que acontece? para saber Ela morre? que o tétano
O Clostridium botulinum, ele dá uma paralisia, os dois dão paralisia, o Clostridium tetani e o Clostridium botulinum. No caso do botulismo, ele dá uma paralisia chamada paralisia flácida. O que é isso? A pessoa fica toda com a musculatura toda mole. Isso é até aplicado à toxina botulínica que o pessoal aplica aqui para não ficar com essas rugas, ficar rugas, esse negócio todo. Então, isso é uma coisa. E tem uma outra espécie do clostridio, que é o Clostridium tetani, que é o que causa o tétano. Ele dá uma paralisia chamada paralisia tetânica. A pessoa fica, parece uma tábua de madeira até encurvada, tá? E pode levar à morte, sem dúvida nenhuma. Então é uma coisa bastante séria. E é uma doença que é uma judiação a pessoa pegar, porque tem vacina. Tem vacina para isso. Então eles não pegam. Então, vai ter locais propícios de enchente. O que eu volto a falar em termos de educação, em termos de poder, coisa de saúde. Esse local é propício. Quantas vezes você vai no local, tem uma plaquinha lá, local sujeito a enchentes. Tá? Cheio. Está cheio. Então, por que não, nesses locais que são sujeitos a enchente, a pessoa, a política pública, eles já sabem qual é a época que dá enchente. Então, por que pelo menos 2, 3 semanas antes dessa época, fazer uma campanha de vacinação para tétano no lugar desse? Então, isso que eu queria falar para o senhor. Nós estamos também falando não só disso, mas também nós estamos falando... Um momentinho. Pois não. Nós estamos também falando, uma coisa que nós estamos falando que é muito importante, que é a questão das vacinas. Eu queria saber do senhor, que é da área da saúde, por que as pessoas não estão mais se vacinando ou levando os filhos a serem vacinados? Olha, o que está acontecendo? Existem muitas explicações. Tá? Primeiro, uma das explicações. Você não se vacina a gripe há anos? Eu tomo sempre. Toma. As pessoas geralmente não tomam. As pessoas tomam. Tomo. Quando é que, antes de 2019, antes disso tudo, todo mundo se vacinava? Quantas pessoas perguntaram qual é a marca da vacina? Ninguém. Quantas pessoas, depois da vacina, esperavam uns 10 dias, iam no laboratório pagar uma análise para ver quantos anticorpos que foram formados? Ninguém. Quantas pessoas perguntaram qual o percentual de efetividade dessa vacina da gripe? Ninguém. Então, por que estão fazendo agora com a Covid? Simplesmente porque foi politizado. Tá? Politizado, ela foi politizada. E, gente, saúde não se politiza. Tá? Eu não sou nem a favor nem de A, nem de B, nem de C, nem de D, nada. Eu sou a favor da saúde. Né? Então, existem até outros interesses de algumas pessoas infelizmente, fala que a vacina pode fazer mal, que a vacina... Outro dia chegaram para mim e falaram assim, a vacina pode dar... Eu não lembro direito exatamente o item, mas vamos falar assim, depois da vacinação aumentou para... Deu 4, 5% de AVCs. É verdade. Já ouvi falar isso, já ouvi falar que dá autismo. Isso, só Luciana, eu fui pegar antes da vacina, estava 8% de AVCs. Tá? Quer dizer, o pessoal fala quanto? Eu poderia falar, gente, descobri que a vacina ele faz mal para o trânsito, que teve 5% de aumento 5% de acidentes automobilísticos depois da vacina. Quanto que tinha antes? É verdade. Quanto tinha antes? Sempre que você faz, tem que ver o antes da vacina e depois, qualquer doença, para fazer um comparativo. Né? A grande maioria diminuiu. Por quê? Porque as pessoas não se expunham mais, tem muita gente que não foi para fora, mesmo para casa, que se cuidavam mais, tudo. Então diminuiu. Então você teve um decréscimo. Só que as pessoas só veem, esse que tem esses interesses, quanto que era depois da vacina. A pergunta que você tem que se fazer é quanto era antes da vacina, para ver se aumentou mesmo. Tá? E nenhuma delas. Nós estamos falando de uma coisa muito importante. Informação. Isso, informação. Por que também a mídia não informa que as pessoas, qualquer um de nós,
temos direito a ir a um posto de saúde e pegar esse bendito hipoclorito? Ah, essa resposta eu já te dei. Quantos votos dá abrir o hospital? Tem. Se eu falar, se eu colocar para todo mundo buscar cloro, vão ter doenças que não vão existir. Quantos votos a pessoa vai ter? É, tem isso, né? Entende? Por isso que eu falo, gente, não, quando vocês forem pensar em votar, esse negócio todo, dá uma olhada no histórico da pessoa, vê se o interesse dele, ele está interessado mais, se é a pessoa já velha na política, né? Não tem gente boa também, mas tem uns que estão interessados mais no daqui a 4 anos, que vai tentar se eleger de novo, do que não se eleger agora. É, Tá? Então tem outros tem interesses, as todo mundo sabe cabulas disso. velhas da política. Todo mundo sabe disso, gente. Tá? Se não foi feito até agora, poxa, nós temos um grupo lá de deputados, eu não estou falando mal de nenhum, não, não estou falando mal de nenhum, mas só estou vendo uma realidade. Né? Nós temos esse grupo de deputados aqui, né, que, poxa vida, nós estamos com 100 milhões de brasileiros sem saneamento. Eles que estavam mandando. Não, é terrível. Isso é terrível. Eles que estavam Isso é mandando. terrível. Nós estamos 35 milhões de pessoas Eles sem se água tratada. preocupam. Então, o governo em geral, não estou falando nem de governo A nem B, Isso. eles reclamam muito de que as pessoas ficam afastadas do trabalho e que caem no INSS, que é um gasto para a Previdência, né? E que é um gasto na área de saúde. Sim. Se tivesse um tratamento na ponta, não teria acontecido. A gente gastaria 5 vezes menos que gasta atualmente. Daria para investir muito mais. Né? Um próprio marco do saneamento, que eu sou a favor. Eu sou a favor por quê? Porque a política pública já deu um atestado que não é capaz de fazer. Se não é capaz de fazer, vamos terceirizar. O que não pode ficar sem. Não tem jeito, né? Não pode ficar sem. Mas o senhor acredita que talvez esse marco do saneamento melhore um pouco a situação do país? Olha, eu vejo, eu vou muito para Ribeirão Preto, para São José do Rio Preto, isso tudo. Eu vou muito para lá. E eu sou do interior, dá para perceber, né, que eu sou do interior, esse negócio todo. Gente, as estradas que foram terceirizadas, não vou falar, vai, paga esse imposto, paga esse negócio todo, vai, paga, que é o pedágio, né? Mas está o tapete. Sim. As estradas todas estão tapete. Tá? Eu fui agora para Ourinhos, peguei a Castelo Branco, uma reta, 4 horas de reta, um tapete. O carro nem balançava. Tá? Então tem coisas que você acaba pagando imposto com alegria. O americano, eu pergunto se o americano, ele vai, não vai pagar imposto. O americano fica ofendido, que ele fala assim, eu pago imposto em compensação, eu tenho saúde, eu tenho estradas, eu tenho a segurança. A pessoa, ela fica com raiva quando ela paga e vê, por exemplo, os deputados querendo ir lá para a Copa do Mundo para verificar se o pessoal da Copa do Mundo vai jogar direitinho. Você sabe que eu dei uma entrevista disso daqui, a pessoa me perguntou se era a favor ou contra os deputados irem para lá. A resposta que eu dei foi, não, sabe o que eu respondi? Eu falei, se eles jogarem bem, né? Se eles jogarem direito, eu não sou contra. Mas se eles não forem escalados, não tem o porquê. Né? Dizer, então, isso gasta 2 milhões e meio. 2 milhões e meio dessa viagem para Catar, sabe quantos frasquinhos de cloro que poderia ir para uma população? Eu nem imagino quantos. Nossa, não dá nem para imaginar que a gente paga imposto aqui de graça. Mas a produção, dá daria para produzir. Eu custo a falar que talvez nem gastem isso, que é porque a procura é pequena, não gastem nisso por mês, de toda essa produção. Tá? Mas a ideia é de gastar 10 milhões com procura. Nossa, imagina gastar 10 milhões fazendo isso e todos eles sendo usados pela população brasileira. Tá? 850 mil dias perdidos por diarreia infantil de trabalho.
E fora a morte, né, prematura das A morte, que aí, nossa, aí nem se fala. Dá pra ficar revoltado, né, Lúcia? Por isso que eu fico meio revoltado quando eu vejo Não, essas é coisas. revoltante. Agora, quando dá essa diarreia, qual a faixa etária dessas crianças? Elas são muito pequenas? Quanto menor, menos resistente, maior a possibilidade de morte. Tá? Quanto mais pobre o Estado, tá? Maior a possibilidade, e isso tem índice paralelo. Tá? Quanto maior índice de pobreza, maior índice de mortes. Isso anda paralelo. Tá? Então, dá para se investir com educação. Nós temos escola, nós temos professores com uma boa vontade tremenda. Tem professor que anda quilômetros para dar uma aula, às vezes não tem nem lousa. Sim. Nem lousa. São Então, os verdadeiros heróis, são, né? são heróis, é Agora, só dar condições para eles. é só dar condições. Agora, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão da educação. Ah, outra coisa. Quando uma pessoa faz a faculdade de medicina, ela tem aula de saúde pública Tem. ou é uma matéria ou é uma especialização em saúde pública? Eu fiz especialização em saúde pública. Eu fiz É especialização. especialização? A matéria tem. Você vai, quando você vai ter. Eles têm. O biomédico tem, o farmacêutico tem, o médico tem, o enfermeiro tem. Uma matéria chamada parasitologia. Então, Só. na parasitologia, é falado sobre saneamento, é falado sobre como se pegar vários tipos de doenças. A microbiologia também fala como se pegar vários tipos de doenças e como se evitar. Aí, Sim. o pessoal pode, no meu caso, por exemplo, eu me especializei depois em saúde pública. Eu fiz especialização em saúde pública e aí eu já aprendi como levar essa informação a nível público. Aí a pessoa gostando, ela pode fazer, mas a base toda é dada para ela. Ele sabe exatamente o que tem que fazer. É Até, porque é muito complicado. E assim, os hospitais também não ficariam tão lotados, né, doutor? não, não ficariam. Que olha quantos casos que os nossos hospitais já eram lotados. Aí veio a Covid. Né? O pessoal faz uma contagem de quantos leitos hospitalares a Covid tomou. Gente, parece que as outras doenças tiraram férias. Né? Elas É? estão lá em Bahamas, né? Que só tem Covid no Brasil. Né? Elas saíram de Não, férias. parece que só teve isso. E tem tanta gente que morreu de infarto, AVC, Exato. complicações da Continuaram diabetes. morrendo, continuaram morrendo. Né? Continuaram morrendo, só que adicionou os Covid, só que a contagem era feita em quem morreu de Covid. Tá? É, Se for colocar quantas pessoas morreram de tuberculose, que morreram de tétano, que morreram de diarreia infantil, que morreram de sim. salmonelose, que morreram de leptospirose, tá? Aí o pessoal vai ver que o bicho é muito mais feio. E até, não estou falando de aceitar, gente, a gente não deve aceitar uma morte que seja, não deve mesmo, tá? Mas dá para explicar por que as pessoas morriam por Covid, porque não tinha vacina, não tinha remédio. Tá? Agora, Sim. morrer por diarreia infantil, morrer por tuberculose, morrer por. Tudo isso tem remédio, tem vacina. Tá? É só dar condições que as pessoas recebam isso. Tá? E isso daqui, gente, infelizmente, já é políticas públicas de saúde. Tá? É deputado, é E senador, é as pessoa que está lá. pessoas, elas têm que cobrar dos seus eleitos, né? Dos deputados, dos Então, vereadores, dos Luciano, eu senadores. volto a falar para você. Tá? Naquele levantamento que eu fiz, 5 a 10% sabiam. Então as pessoas nem sabem o que cobrar. Tá? É, Agora, se a gente nasceu e você, nós demos informação para esse povo, ele vai chegar no posto de saúde e fala: vim buscar meu cloro. Não tem. Quando vai chegar? sem Ah, cobrar vai mesmo, chegar né? na semana que vem. Tá, na semana que vem eu volto aqui. Cadê o cloro? Vai chegar uma hora que nós recebemos 20 caixas de cloro. Vai tudo. E a pessoa Sim. começa a usar, vira hábito. Virou hábito. O posto de saúde vai ter que virar hábito também de ter. Tá? Isso nós vamos economizar um dinheiro, Lúcia, fantástico, 5 vezes mais do que se gasta. Vai ter uma Ah, economia com fabulosa. certeza, com A certeza. E indústria, assim, os empresários vão poder contratar pessoas que eles não vão todos não vão ter um custo representado por esses 850 mil dias que não são trabalhados. A empresa vai ganhar mais.
Tá? Então, gente, tudo tem ganho, é só ter boa vontade. Agora, no caso, uma pessoa que ficou a vida inteira exposta a essa vida sem uma higiene, sem condições mínimas de saneamento, a expectativa de vida dela também diminui. Vamos dizer que ela passou a adolescência, ela chegou a passar a infância, ela conseguiu chegar na adolescência. Sabe? Qual a expectativa média? Cai, sem dúvida. Que as pessoas falam assim, poxa, aquele homem, morador de rua, ele fica o tempo todo e não pega doença, então quanto mais... Gente, não é bem assim. Tá? Não é bem assim, não. Pega um desses pedintes que está na rua, não sei o quê, o garoto pergunta assim, quantos filhos a sua mãe teve? Ah, doutor, minha mãe teve 15 filhos. Tá? Quantos estão vivos? 5. É. Vai pegar uma pessoa de classe A, B, C, uma pessoa de classe um pouquinho melhor, que tem acesso à saúde desse negócio. Fala, quantos filhos sua mãe teve? Ah, teve 4. Quantos estão vivos? Os 4. Tá? Então, gente, é que a gente não tem informação de quantas crianças que morrem por diarreia, mas eu já tenho certeza. Só esses fatos, esses dados que você teve aqui, são dados absurdos. Poxa, 35 milhões de pessoas não têm água tratada. Isso é loucura. Isso é loucura. Você bebe água todo dia. A possibilidade de você pegar uma doença de não beber água tratada é muito grande. Tá? E você bebe o quê? 2, 3 litros de água por dia. Uma coisa que não está tratada. Isso é loucura, gente. Isso é suicídio. Tá? Ainda mais você vai se suicidar com um produto que dá é só buscar e pegar 2 gotinhas, esperar 30 minutos e acabar com isso. Isso é mais loucura ainda. Por isso que às vezes eu fico revoltado, porque essas coisas que acontecem. Que tem o produto, tem boa vontade de pessoa de saúde, é só juntar tudo. É um quebra-cabeça que as pecinhas estão todas soltas. É só juntar quebra-cabeça. Doutor, eu quero agradecer imensamente. Eu que O senhor agradeço, está querida. Nossa. participando aqui comigo. Eu espero que a gente volte novamente a conversar. Vai ser um prazer muito grande, realmente. Nossa, conheci o seu blog, me apaixonei por ele. Tá, é maravilhoso. O que tem verdade, o que tem de informação, recomendo a todo mundo estar com a gente aqui, para que sigam realmente, né, que é uma cultura, informação, é tudo aquilo que eu prego. Tá? Você vem trazer uma bandeja com uma coisa riquíssima dentro do que a gente prega, que é educação, e educação vem saúde também. Então, parabéns pelo trabalho que você está fazendo, Lúcia. Obrigada, doutor. Eu queria que o senhor deixasse o endereço do senhor nas redes sociais. Tá. É DR Bactéria Oficial, Doutor Bactéria Oficial, né, com todo mundo. Pode ser tanto o Instagram, como o TikTok e também o YouTube. Tá? São filmes diferentes em cada um deles, de acordo com a plataforma, né, deles. Mas esses todos aqui você pode encontrar com a gente mesmo. É DR, Doutor Bactéria Oficial. E um grande prazer, Lúcia, você é fantástica. Obrigada, doutor. Lembrando, pessoal, essa live vai ficar no GTV do Blog Sintonia, vai ficar gravada, tá bom? Então, compartilhem. Pode compartilhar, doutor Bactéria, eu fico muito feliz. Vou compartilhar, com certeza. Todo mundo tem que saber disso que foi falado. Boa sorte nas eleições. Obrigado, gente. Obrigado para todos aqui. Tá? Espero contar com o apoio de todo mundo aqui. Como fala, por exemplo, já foi aprovado, né, que a gente já pode falar, já pode, não pode falar o número ainda, mas podemos falar que já estamos em eleição para deputado federal. Né? Isso tudo, porque eu não aguentava mais, fiquei muito revoltado, falei, a diferença entre sonho e realização é uma coisa chamada atitude. Então, vamos partir para a atitude. Obrigado, Lúcia. Imagina, boa sorte. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada, Andréia. Obrigada, pessoal que está aqui conosco. Um abraço. Andréia, maravilhosa. Obrigado. Tchau. Tchau.